Boa noite, queridos. O tema de hoje é ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Esse é o tema de hoje, baseado em Mateus capítulo 9, versículos 36 até o 38. Mateus capítulo 9, versículo 36 até o 38. O que é que o texto diz? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí ele continua falando o que é necessário fazer para atender a necessidade dessa multidão que é aflita e exausta. Então esse é o grande desafio para mim e para você. Estou começando a ver aqui a Claudete, a Cleo, o Marcos Martins, a Cleusa, Karina Marques. Ô Karina, tudo bem, Karina? Tá firme? Ótimo. Irmãos, então aí, abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículos 36 a 38, quando Jesus vai tratar desse problema. Ele está vendo uma multidão que o segue, porém vê que ela é aflita e exausta. Aflita e exausta. Lá em Mateus capítulo 12, ele vai falar assim: aquele que estiver cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vos aliviarei. Então Jesus dá a resposta. Mas aqui ele está falando sobre essa multidão aflita e exausta. Boa noite, Neuza. Boa noite. Deus te abençoe. Cleusa, Neuza, todos que estão chegando agora, um forte abraço. O texto de hoje diz respeito a uma multidão carente que foi atrás de Jesus em busca de respostas. Oi, João. Tá aí a Cléria também. Deus abençoe, gente. Vamos então orar e pedir a bênção de Deus para o nosso momento juntos. Pode ser? Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, pedimos a tua bênção, tua direção para o ensino da tua palavra. Fala ao nosso coração, porque nós somos essa multidão aflita e exausta. Tem misericórdia de nós, fala conosco, mata a nossa fome. Te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, olha aí, a Anice, a Cidinha, a Ana Lúcia. Vamos cantar a doxologia. Lauro, tô vendo aí as pessoas chegando. Muito bom. Claudete. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, Acácio. Deus abençoe. Doxologia. A Deus Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Estou vendo aqui a Sandra, o Marcelo, o Inácio. Inácio, me diga uma coisa, terminou a sua químio lá? Terminou aquele tratamento? Borô Sasso também, meu amigo. Sônia Fortini, todos chegando. Que bênção que vocês estão aqui, gente. É 30 minutos, 8h30 a gente termina. Então, abra a sua Bíblia, se você tiver seu Novo Testamento, aí, abra a sua Bíblia ali em Mateus capítulo 9, versículos 36 até o 38. Tá aqui, eu estou vendo também o Flávio Ligeirinho, que está com a gente. Forte abraço, Flávio, Deus te abençoe. Olha a Vilma também, olha aí, minha querida Vilma e minha vizinha. Deus te abençoe, gente.
Mateus capítulo 9, versículos 36 a 38. Eu vou ler aqui para vocês. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então esse é o meu tema de hoje, ovelhas sem pastor, pessoas que estão vagando, buscando, procurando uma resposta para a sua vida, e Jesus se apresenta como a resposta. A resposta não está nas igrejas, a resposta não está nos rituais, a resposta não está nos pastores, não está nos padres, a resposta não está em ninguém, a resposta está em Jesus. Foi ele que falou: se você está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vos aliviarei. É Jesus a resposta para a minha e para a sua vida. Mas o tema é esse, ovelhas sem pastor. Vamos então entrar nesse particular. O que é que nós estamos vendo hoje dentro do contexto religioso brasileiro, né? O contexto religioso brasileiro. Eu posso dizer assim, vejo que a religião está presente em muitos segmentos. Nós vamos ver a religião na política, a religião está envolvida nas repartições. Você pode ver, você vê a imagem de Jesus, crucifixos, fotos expostas em quadros, expostas em instituições públicas. Nós vemos a presença da religião o tempo todo no Brasil. E nós temos muitas igrejas católicas, muitas igrejas protestantes, várias igrejas de diversos tipos, e isso é o Brasil. O Brasil é um país cristão, mas essa quantidade de organizações religiosas também provoca uma grande confusão. A gente começa a ver gente da igreja frequentando outros grupos religiosos, já da igreja protestante ou da igreja católica, participando de outros grupos, pessoas que estão procurando consolo e orientação em lugares errados, depois quebram a cara, começam a reclamar, entram em decepção. Uma coisa interessante, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas lá em Rondônia, que é hoje o estado mais, vamos dizer, protestante do nosso país, é também o estado onde tem o maior número de desigrejados, pessoas que deixaram tanto o catolicismo quanto o protestantismo e então partiram para uma posição de neutralidade. Não sou nenhuma coisa nem outra, não quero compromisso com ninguém. Para vocês verem como que a confusão é grande. Nos últimos 10 anos, cerca de 60 milhões de brasileiros trocaram de religião. Isso é importante, é um dado importante, porque a gente vê que essa mobilidade religiosa mostra uma insatisfação do brasileiro. Vai aqui, vai ali, vai lá, ou vai em 2, 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo, não sabe direito onde buscar a resposta para a sua ansiedade. Jesus olhou para aquela multidão e viu que aquela multidão estava aflita e exausta e queria solucionar o problema dessa multidão. Então vejam, nós começamos a ver uma grande soma de exemplos em que a religiosidade tem afetado a vida das pessoas. Essa mobilidade religiosa está presente em todos os segmentos. O doador universal é o catolicismo. Por quê? Porque o catolicismo até bem pouco tempo era a maioria no Brasil. Hoje perdeu muito para vários grupos pentecostais, grupos radicais, até para os sem igreja. E também os outros grupos que partiram para movimentos pentecostais vão para igrejas tradicionais, pessoas de igrejas tradicionais vão para igrejas pentecostais. Então, essa é a realidade do brasileiro. O brasileiro, ele está um pouco perdido, está exausto e cansado, aflito, porque não acha uma resposta. 60 milhões de brasileiros mudaram de religião nos últimos 10 anos. E isso vai continuar, o que mostra uma grande ansiedade, uma grande angústia e, ao mesmo tempo, uma grande necessidade. Nós precisamos ter essa consciência que as pessoas estão buscando. Há uma busca. Então, eu fiz uma análise de uma pesquisa que foi feita pela Séries, né,
que essa pesquisa começou a observar essas mudanças. Uma mudança. A pergunta era de onde as pessoas têm saído, para onde elas têm ido, aonde elas têm buscado respostas, e um gráfico foi feito para mostrar a realidade religiosa brasileira. E hoje a realidade brasileira é de confusão, de muita confusão, porque as pessoas não têm um critério, uma base para tomar uma decisão, aonde ir, aonde buscar uma resposta, porque nós todos precisamos de respostas e precisamos de pessoas que nos orientem. Então, aonde ir para encontrar a resposta verdadeira? Isso é muito importante, a gente entender que isso está acontecendo. Muito bem, quais são os fatores que levam o brasileiro a ficar confuso? Em primeiro lugar, nós temos dentro do catolicismo, que perde muitos membros para o protestantismo, um reavivamento católico dentro do segmento carismático. A preocupação católica com o avanço protestante aconteceu em 1955, quando eles tiveram uma reunião aqui no Rio de Janeiro mesmo, para tratar dessa questão. O que é que está acontecendo que os protestantes estão avançando tanto e por que estamos perdendo tanto para o protestantismo? E aí foram tomadas várias decisões para que a Igreja Católica pudesse se reaquecer, se reanimar, se reencontrar. E muitas coisas foram feitas. Adaptaram as missas, o português voltou, né? As músicas começaram a ser músicas mais populares, o português na missa, tá? Porque antes era em latim, passa a ser em português. Aí as músicas adaptadas, os chamados padres cantores, padres populares, as transmissões das missas na televisão, porque o protestantismo estava já dominando a TV, e aí o catolicismo reage para se colocar também dentro da televisão, como a Rede Vida, Canção Nova e outras coisas mais. Esse movimento de renovação carismática que aconteceu a partir dos anos 70, vai também criando dentro do catolicismo um grande grupo de pessoas interessadas em Deus, no Espírito Santo, numa busca mais profunda da vontade de Deus. E que católico é esse? Muitos são muito parecidos com o protestantismo, embora tenham Maria ainda como prioridade, eles falam a nossa língua, cantam as nossas músicas, têm valores muito próximos do nosso ensino, e então esse é o novo catolicismo, a nova cara do catolicismo, que é muito forte. Então a pessoa que está dentro, por exemplo, do protestantismo ou dentro do catolicismo, não sabe muito diferenciar, por causa das músicas, da conversa, da própria palavra do padre, e assim por diante. Então há uma confusão. Somos iguais ou somos diferentes? Em segundo lugar, você tem o crescimento protestante. O crescimento protestante começa a acontecer nos anos... começa antes até, claro, já começa nos anos 50, mas ele avança nos anos 70. Chega a 8 milhões de brasileiros. Em 91 já são 13 milhões. Em 2000 são 26 milhões. Em 2010, 55 milhões de brasileiros se declaram protestantes. E 2022 era o ano da virada, quando o protestantismo poderia ser superior ao catolicismo. Esse é o que está acontecendo. E isso a previsão atual é de que 2032 o protestantismo seja superior ao catolicismo, em 2032. Então, isso é muito interessante ver o que está acontecendo dentro do mundo. Só que o protestantismo que cresce é um protestantismo que a gente diria um protestantismo popular, muito próximo do catolicismo popular, e com o mesmo misticismo, com as mesmas ênfases doutrinárias e assim por diante. E a gente, então, tem que questionar toda essa confusão, porque o catolicismo decresce, subindo a ala mais carismática, o protestantismo aumenta, mas perde a qualidade, e nós começamos a perceber que as pessoas estão realmente confusas,
vão a uma igreja e depois não encontram lá a resposta que gostariam de ter para alimentar a sua alma, alimentar o seu coração. O fato é que com o crescimento numérico dos protestantes, aquela força econômica católica, força política, vai perdendo. E o protestantismo se destaca como uma força econômica, um mercado, como uma força de comunicação, dominando as televisões, as rádios, os jornais, se manifestando, então, em muitos segmentos aqui da nossa sociedade. E esse poder, essa influência se faz presente nos costumes, no controle dos meios de comunicação, como nós vimos em 2007, por exemplo, uma rede 24 horas de notícia da Record. Lá estava Lula, Kassab e vários outros, né, José Serra, anunciando que um empresário que era pastor, o pastor da Igreja Universal, um empresário que estava agora abrindo as portas para o grupo de oposição. O próprio Lula, naquela ocasião, em 2007, falou: liberdade abre as asas sobre nós. E o líder desta TV declarou guerra, ali, ao vivo, contra o seu maior concorrente. Então é uma guerra que envolve muitos interesses, né? E o mundo, o povo, a multidão está exatamente como Jesus descreve aqui em Mateus capítulo 9, versículos 36, 37 e 38. Uma multidão exausta e aflita como ovelha que não tem pastor. Um terceiro aspecto que confunde muito essa multidão é a presença do animismo. O animismo sempre esteve presente na humanidade, especialmente naquelas religiões tradicionais primitivas, né? O animismo. O que é o animismo? Para entender, animismo vem da palavra ânima, alma, energia, força. É a fé no poder, na alma, no poder, na energia de objetos. Então, a pessoa começa a temer um santo de barro, temer uma água, sal e tudo mais, começa a acreditar que esses objetos, a fita, uma planta, muito presente nas chamadas religiões animistas africanas, né? A crença numa árvore, a gente vê isso no budismo, a crença naquela árvore muito idosa, muito velha, que ela de alguma forma tem uma energia especial, uma força especial, um lugar de destaque na religião. É muito interessante que as pessoas começam a dar ênfase a esses objetos. Agora, isso existiu muito na Idade Média, na Igreja Católica, aquela ênfase à força da hóstia, às relíquias, à água benta e assim por diante. Naquela época, o misticismo era tão grande que eles acreditavam que aqueles objetos poderiam oferecer algum tipo de proteção. Como até hoje, você vai numa fazenda, tem lá aquela cara de boi. Aquela cara de boi é uma visão animista da realidade, achando que aquela cara de boi, aquela caveira de boi tem poder de afastar maus espíritos, né? Proteger a propriedade. Isso acontece em várias religiões africanas e orientais, né? Com os totens, a pessoa coloca aquilo como proteção, um colar. Um dia desse eu vi uma menina com o braço cheio de colares de diversas cores. E ela disse: são as cores dos meus guias protetores. Então aqui estão aquelas contas que vêm no braço dela para protegê-la de algum tipo de mal, né? É o animismo, que no passado era muito presente nas religiões tradicionais, era também muito presente dentro da Igreja Católica medieval. O protestantismo surge para combater esse animismo e hoje esse animismo está presente dentro da Igreja Católica, mas também muito presente dentro da Igreja Protestante. Não se fala em outra coisa, fala em óleo ungido, fala-se em água,
né? A água benta, a água orada, sal grosso, comigo ninguém pode, arruda, travesseiro santo, fita, e assim vai. Você vai inundando a religião com objetos animistas, como se o objeto tivesse algum poder. A Bíblia é tão clara: objeto nenhum tem poder. Objeto nenhum. É como um espantalho lá no pepinal. Aquilo está morto, não ouve, não fala, não vê. Você não precisa ter medo de nada. Não precisa ter medo. Não há poder nesses objetos. Mas, infelizmente, aquilo que existia em outras religiões, por causa desse crescimento evangélico popular, essas mesmas crenças começam a invadir a igreja protestante. Então, em primeiro lugar, o avivamento católico dentro do segmento carismático. Em segundo, o crescimento protestante. Com o crescimento protestante, a invasão do animismo, que é a fé nos objetos. E, por fim, o aumento dos chamados sem religião. Como eu falei lá de Rondônia, tem vários estados que estão bastante povoados com pessoas protestantes hoje. Mas Rondônia é um caso interessante, porque você tem mais de 50% da população se declarando protestante hoje, porém você tem mais de 10%, você tem 14% da população se declarando sem religião, sem igreja. Sai do catolicismo, vai para o protestantismo, se decepciona com os dois e diz: olha, não quero compromisso com nada mais. Além disso, nós temos um bombardeamento de ateísmo nas redes sociais, as pessoas falando mal de todo tipo de religião, e há então um grande desencanto. Você tem, por um lado, o avivamento carismático, por outro você tem o avivamento protestante, porém com muita mistura e muita confusão. Qual é a realidade disso? O que é que isso traz para o brasileiro comum, aquele que está observando o cenário religioso e está buscando a Deus? O que traz para ele? Confusão, uma multidão aflita e exausta. E Jesus para e diz: olha, essa multidão aflita e exausta precisa de pastores. Essa multidão sem pastores, essa multidão sem nenhum guia, sem nenhuma liderança, pessoas que não têm condições morais, condições espirituais, intelectuais para dirigir o povo e saciar a sede desse povo confuso, como eu estou mostrando aqui que está acontecendo, essa mobilidade religiosa tremenda invadindo as igrejas. Como eu acho que esse dado é fundamental: 60 milhões de brasileiros mudaram de religião nos últimos 10 anos, o que mostra uma grande necessidade e também uma grande angústia, porque mudaram, não estavam satisfeitos no local onde foram buscar a resposta para a sua sede, para a sua fome espiritual. O que Jesus propõe? Roguem ao Pai para que Ele mande trabalhadores para a sua seara, porque o povo está faminto, o povo está aflito, exausto, não sabe onde procurar resposta. Ele diz: orem, rogai, pois, ao Senhor da seara, que é Jesus, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então aqui está o apelo de Jesus. Nós precisamos, em primeiro lugar, clamar por líderes de moral, líderes que tenham respeito, que as pessoas olhem e digam: esse eu quero seguir, esse pode ser um modelo para mim, esse tem base, tem estrutura, tem conhecimento, esse aí tem moral espiritual, esse tem vida coerente, tem uma vida que reflete uma caminhada com Deus. Então nós precisamos de líderes cristãos que amam a Jesus, que sirvam de exemplo para as pessoas, para essas multidões aflitas e exaltas,
como ovelhas que não têm pastor, em busca de um guia, em busca de orientação, em busca de uma palavra que lhes dê aquele alento, que tire deles o peso, a culpa, a vontade de encontrar Deus e não estão encontrando nesses lugares. Então é uma grande confusão. Então, o que é que Jesus diz? Roguem ao Senhor da Seara, porque Deus manda em tudo. Deus manda no Brasil, como manda no mundo inteiro. O que é que esse Brasil... Nós poderíamos falar de outras religiões em outros países, mas estamos nos concentrando nessa confusão que existe no Brasil, essa confusão religiosa, uma mistura muito grande, de um sincretismo muito grande, que as pessoas então não sabem direito o que fazer. Eu já vi uma pessoa que de manhã vai na igreja católica, ao meio-dia vai na igreja protestante, à tarde vai na Umbanda, quer dizer, não, é como se não tivesse nenhuma diferença. Recentemente, conversando com uma moça, ela falou para mim assim, é tudo igual, pastor, é tudo igual. Eu era evangélica, hoje estou na Umbanda, é tudo igual. Jesus e Oxalá, a mesma coisa, só um nome diferente. Não é a mesma coisa. Tem diferença. Tem diferença. As pessoas têm religiões diferentes, ideias diferentes. E Jesus Cristo veio aqui para suprir essa diferença, mostrar a realidade. Jesus é o centro da nossa fé. É Jesus que precisa estar nos dirigindo, nos acolhendo. Então, o que é que Jesus diz? A seara é grande, não tem gente para ajudar, precisamos de mais gente, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para essa seara. Por quê? Porque são ovelhas sem pastor, gente sem liderança, gente sem pessoas de respeito que possam conduzi-las a uma vida verdadeira na presença do Senhor. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Ele vai suprir a minha necessidade. Ainda que eu esteja na presença de inimigos, na presença de pessoas ruins, o Senhor preparará uma grande mesa, um banquete para mim. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque o Senhor está comigo, o Senhor é o meu pastor. Jesus fala exatamente isso. Eu vim para dar vida, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele fala, você que está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Tem um jugo, tem um fardo, mas é um fardo leve e suave, porque o fardo do mundo é muito mais pesado. Então sigam a Jesus, amem a Jesus, busquem a Jesus. A seara é grande, a multidão está sedenta, os trabalhadores dessa seara são poucos. Roguem a Deus para que Ele levante pessoas idôneas para falar de Deus em nome do Senhor Jesus. Esse é o grande apelo de Deus para mim e para você, que estamos dentro dessa grande multidão. Eu sou um pastor, mas sou também parte da multidão. Preciso de Jesus, preciso estar na presença do Senhor Jesus, preciso amar a Jesus sobre todas as coisas, mais do que a minha denominação, mais do que os resultados, mais do que aquela aparente ou aparência de religiosidade. Porque as pessoas podem ter até aparência de religiosidade, aparência de espiritualidade, mas negam o poder de Deus na sua vida pessoal, continuam vivendo no pecado, continuam vivendo no erro, fazem coisas que não condizem com o Evangelho. Então Jesus nos chama para ajudar essa grande multidão. Eu sou um deles que fui chamado e faço o melhor possível para representar as ideias, o amor, o Evangelho de Jesus Cristo nesse mundo. Mas eu não sou o único. Você que está aqui, me ouvindo, você também é chamado para isso. Estou vendo aqui, Neuza Olian, Lia Soriano, o Antônio Scaranello,
Antônio Carlos, somos chamados por Deus para cumprir o ID do Senhor Jesus, para abençoar essa grande multidão que tem ânsia, necessidade da presença de Deus. Não pense que só os líderes religiosos são chamados, todos são chamados, todos são vocacionados. Você é chamado para ser uma bênção, ser sal, ser luz nesse mundo, ajudar esse povo aflito, confuso, que não sabe onde está a verdade. Qual que é a base de tudo isso? A Bíblia, a palavra de Jesus. É importante que você estude, seja um estudioso da palavra, para que a sua palavra tenha autoridade. Autoridade não é grito, autoridade não é choro, autoridade não é manipulação emocional, não. Autoridade é a verdade. Se você gritar, espernear sem usar a verdade, a sua palavra é desautorizada. Você precisa estar cheio da palavra de Jesus para que você tenha autoridade e possa alimentar essa grande multidão. É isso que Jesus chama você para viver ao lado dele, abandonando tudo aquilo que não condiz com o ensino de Jesus. Viva na presença de Jesus, busque a Jesus, ame a Jesus, pregue a Jesus. E aí então as pessoas sedentas encontrarão em Jesus o alívio que tanto procuram para as suas almas. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seja um trabalhador dessa seara. Em primeiro lugar, ame a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. E depois ajude aqueles que estão ao seu lado a amarem Jesus, a estudarem a palavra, a buscarem na presença de Jesus a resposta para a sua necessidade, para a sua vida. Porque é só Jesus que tem a resposta para a sua vida. Amém? Essa é a palavra minha de hoje para você. Inácio, ame a Jesus, Inácio. Você está experimentando uma libertação na sua vida, Inácio. Estou vendo você aqui. Ame a Jesus, busque a Jesus. Abra mão de tudo para servir tão somente a Jesus na sua vida. É isso que ele quer de você. Amor, fé, entrega, obediência à sua palavra. Amém? Nós vamos então agora orar, encerrando o nosso momento juntos. Nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Fale ao nosso coração. Tira de nós, Senhor, toda dúvida, toda angústia, toda aflição, toda confusão causada pelos homens que são confusos, que não entendem direito a tua palavra e a tua direção. Buscam não só o teu ensino, mas todos os seus desejos, todas os seus compromissos com o mundo, com tudo isso querem ainda te servir, consagrar a ti aquilo que não pode ser consagrado. Tem misericórdia, Senhor, que nós possamos compreender quem é Jesus e o que ele fez na cruz. E assim, ó Deus, entregar a nossa vida a ele, para que sejamos transformados em pessoas verdadeiramente cristãs e pessoas que vão abençoar essas multidões que estão aflitas e exaustas de tanta confusão. Tem misericórdia de nós. Te adoramos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Queridos, amem a Jesus. Vamos cantar o Amém Tríplice para a gente encerrar. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo toda quinta-feira, viu, gente? Eu entro 5 para as 8. Olha a Nícia aí, o Lauro, a Gleice, a Luísa Alves, a Kelma, Daniela. Amém, amém, amém. Se você puder, por favor, compartilhe essa live no seu Facebook, para que as pessoas possam também ouvi-la, quem sabe
esclarecer um pouco a sua mente, tá bom? Faça-se compartilhar, pega aí da live e já compartilhe no seu Face para que outras pessoas possam ter acesso a essas verdades. Um grande abraço, até a próxima quinta-feira. Deus abençoe a todos vocês. Deixo aqui um abraço especial para a Daniela, né, advogada ali de Vargem Grande do Sul, minha amiga, tantos anos. Deus te abençoe, Deus proteja a sua família, Daniela. Eu acompanho as suas fotos, né, da família, coisa maravilhosa. Um forte abraço a todos vocês, queridos. Deus os abençoe. Amém.